Ok. E aí, Letícia, Oi? tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. E o filhote, o Felipe? Tá bem também. Ah, já começou a aula. Perdão. A gente vai fingir que a gente não ouviu a Carolina gritando. Mas vamos lá, estamos em Provérbios, capítulo. Hoje é capítulo 12. E para a gente iniciar, eu vou fazer uma pergunta para vocês participarem, para que a gente possa dar nossos palpites. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Tá? Então, primeira pergunta: de 0 a 10, o quanto você gosta de ser corrigido? Tá? E a outra pergunta é: como você reage quando alguém te corrige? Então você Caramba. responde: ah, eu gosto 7 e reajo dessa forma. Bom? Então, o quanto você gosta e como você reage na correção? Fiquem à vontade para falar. Vou fazer meu comentário da aula, então. Aham. De 0 a 10, quanto que eu gosto de ser corrigido? 2. No máximo 3. Ok. Tem que ser sincero na minha resposta. Uhum. E como normalmente eu reajo, minha reação mais natural é ficar chateado, porque eu penso, pô, eu tô errado? Como que eu estou errado? Um medals. Logo eu, um Edel, como que eu posso estar Mas, errado? mas você fica chateado com você ou com a pessoa que te corrigiu? Às vezes eu fico chateado com a pessoa, mas normalmente fico muito chateado comigo. Porque eu penso, pô, eu achei que eu estava indo muito bem nisso. Pisei na bola. Voltei para estaca zero. Vai lá, Leticinha. Eu acho que eu gosto 5. Não é muito, mas também não é pouco, acho que na metade. Porque eu é, já tive uma visão sobre a correção uma vez, um tanto como positiva, eu poderia dizer, no seguinte sentido: uma vez uma amiga minha me disse que a gente fazia aula de balé juntas e ela disse que a professora me corrigia muito e ela queria que a professora corrigisse ela como me corrigia. E eu achei ela bem maluca, né? E daí perguntei por quê, e ela disse porque ela presta atenção em você. Isso quer dizer que ela tá te corrigindo, ela tá prestando atenção em você, ela tá vendo o seu potencial. E daí, nesse momento, mudou muito a minha visão sobre correção, mas eu não chego a amar ser corrigida, então eu colocaria um 5. E, como eu fico pensativa e um tanto quanto angustiada também, porque eu não gosto de errar. Ok, boa. Cadê o James que tava querendo falar aí, James? Pode falar. Em relação mais ou menos assim, pô, eu gosto de ser corrigido quando é em relação à Bíblia. Por Ok. exemplo, em meus atos, como, óbvio, uma brincadeira, né? Como eu ser um Meadows, eu estar fazendo coisa. Isso obviamente é uma brincadeira. Aham. Mas em relação a. Eu gosto de andar com pessoas que têm sabedoria da Bíblia, porque além disso, me fazer eu errar menos faz com que, se eu erre, a pessoa consiga me corrigir, me levar para o caminho certo. E aí isso entra muito em depende do quê? Por exemplo, se for da Bíblia, eu gosto bastante que me corrijam, é claro, às vezes eu fico meio bravo, como o Daniel disse, às vezes eu não gosto muito. Porém, eu gosto, porque eu sei que isso está me edificando. Então, eu acho que seria mais ou menos tipo um 5, 6, mais ou menos assim. Ok. Alguém mais quer dar um palpite aí? Vai, Carolina. Eu acho que eu vou falar a mesma nota que a Lele, acho que 5, assim, tipo, não tão. Tanto. Ai, nossa, amo, não. Virar e falar assim, não. Não amo, não. Mas ao mesmo tempo também amo, porque assim, eu sei também que a pessoa ela tá prezando assim pelo meu bem, sei que ela me ama pra fazer isso. Muitas vezes também, muitas pessoas não amam, mas não tira o fato que a pessoa tá certa, né? Mas o que eu não. É que, tipo, o que você perguntou lá pro Daniel, né? Você ficava bravo com a pessoa, você ficava chateado lá com a pessoa? Não, eu ficava chateado comigo mesmo. É esse o mais mesmo, que eu fico assim, nossa, realmente achava que tava bem? Tô nada. Não. Tem muito ainda pra melhorar. Não. Fala, Tequinho. Ah, acho que eu daria uma nota maior, acho que eu daria um 7 porque eu gosto de ser corrigido. Tipo, porque eu gosto de receber feedback se eu estou fazendo as coisas corretamente. Então, como eu fico, acaba
dependente de quem que tá dando a dica e também no momento que eu estou. Tipo, se eu tô, sei lá, eu acabo de falar uma piada, algo do tipo, eu recebo uma bronca ou uma chamada de atenção, eu fico, pô, bravo. Mas assim, em maioria das situações, eu escuto, analiso o que a pessoa está dizendo, absorvo se eu achar que é coerente. Se não, continuo minha vida. Ok, obrigado. Eu acho que eu já gostei muito menos e hoje eu já lido muito bem. Eu acho que eu daria um 7, um setinho. Porque, como a Letícia falou, assim, eu percebo que se as pessoas estão me corrigindo, é porque querem que eu melhore em alguma coisa. Porque tem aqueles que a gente desiste, né? Ah, esse aí não adianta falar. Deixa que esse aí já não quer nada com nada e o pessoal acaba me largando. Deixa ele falar besteira, porque esse aí não adianta, né? Então, eu penso que quando a gente para de ser corrigido, ou, vamos colocar duas opções, né? Ou a gente chegou no nível de perfeição, ou a gente já está no nível muito baixo, assim, que as pessoas desistem de corrigir a gente. E levando em conta que a gente nunca vai ser perfeito, então, a outra opção não é muito boa. Mas ok, eu fiz essa pergunta porque com ela nós nos colocamos dentro do texto do capítulo 12 de Provérbios, porque ele começa exatamente dessa forma, tá? No coração que nós temos diante a correção. Então, por favor, alguém leia aí o versículo, capítulo 12, versículo 1 ao 8. Por favor. É. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se afirmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Ok, obrigado. Minha câmera fechou? Agora sim. Mouse, tinha fechado aqui. Ok, então, olha só, vamos por partes nesse trecho, porque o versículo 1 vai dizer justamente aquele que ama a disciplina, ele também ama o conhecimento. Ele vai dizer que quem odeia a disciplina, quem odeia a repreensão, é tolo, né? É um insensato. Então, repara bem que ele não está falando que é aquele que tolera bem a correção, ou quem lida bem com a correção, mas sim aquele que ama a correção. E a disciplina, ela não aparece como um castigo, né? Ela não é apresentada como um castigo, mas como um caminho de crescimento, porque é através da correção que nós vamos adquirir o conhecimento. E faz sentido isso, porque quando somos corrigidos por alguém, nós estamos saindo do caminho da tolice em determinada área e entrando num caminho sábio, se é que amamos essa correção. Por isso que aqueles que buscam ser sábios devem aceitar bem essa correção, devem amar ser corrigidos. Então, a gente pode até concluir que o sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que, errando, aceita bem a correção. E isso porque o versículo traz uma oposição para quem odeia a repreensão. Então, aquele que ama a repreensão é sábio, quem a odeia é tolo. Justamente porque ele não consegue crescer. Parece que esse tolo é aquele que faz errado, sabe que é errado e quando é corrigido, tenta justificar o seu erro ou fica naquela defensiva. Enfim, e quando que esse tolo vai passar a ser sábio? Se continuar desse jeito, nunca. Né? Então, por isso que nós devemos, como o texto diz, amar a repreensão. Então, meus amigos queridos, para vocês que têm irmãos próximos, né, irmãos, eu digo em Cristo, que são próximos, amigos seus,
talvez uma coisa que você possa fazer, uma coisa que eu possa fazer, é chegar para eles e dizer, olha, meu amigo, se você vê eu fazendo, falando ou agindo errado, por favor, me corrija. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser sábio. E para isso nós precisamos um dos outros. E também nós devemos buscar amar essa correção e também amar aquele que está corrigindo, porque essa não é uma tarefa fácil, né? De quem corrige, de quem está chamando atenção, acaba sendo uma tarefinha difícil também. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: como então amar a correção? Correção não é uma coisa bacana. Oi, Letícia. A correção não é uma coisa assim, né? Muito boa, como o Daniel, a Carolina disse, né? A gente fica triste com a gente mesmo. Então, como que eu vou amar isso? Eu acho que é entendendo que a pessoa que te corrigiu, se ela é um irmão em Cristo, ela tá fazendo isso por um cuidado, né? Porque ela te ama, porque ela quer te mostrar o caminho verdadeiro, o certo. Ok, gostei da sua resposta, muito bom. Quem mais? Tem mais um palpite aí? Fala, Cirão. Cabe a gente ter cada vez mais consciência do quão falhos nós somos, quão imperfeitos, né? E isso é uma porta que se abre, né, para entender que sim, tem irmãos, né, que quando nos trazem, né, a palavra, tá? Na palavra, eu acredito que tem todas as explicações para os diversos pontos da minha vida, né, certo? A gente, quando na palavra a pessoa consegue mostrar, olha, por A mais B, que esse ou esse outro ponto seu não tá bom, então valeu a pena a correção. Ok, gostei do que você falou também. E complementando isso, por exemplo, amar a correção pode se tornar mais fácil ou mais difícil, dependendo de quem ela vem. Então, por exemplo, é fácil eu amar a correção se, por exemplo, o presbítero vir me corrigir em alguma coisa. Eu vou agradecer e falar, obrigado, né, pela preocupação comigo, né, realmente não tinha percebido, eu vou me esforçar para mudar e tudo mais. Mas e quando, por exemplo, a repreensão vem de alguém mais novo que você? Ou talvez para quem é pai, vem dos seus filhos. Ou para quem tem irmãos mais novos, quando vem dos seus irmãos mais novos. Ou de alguém há menos tempo na fé. Como que a gente lida com a repreensão nesses momentos? Porque, para mim, o que eu penso é, meu amigo, quem que é você para me corrigir? Tá andando agora, começando agora a vida aí, que já quer me corrigir? E isso é uma tremenda arrogância da minha parte, porque nisso eu coloco que a pessoa, só porque ela é menos conhecedora da Bíblia ou tem menos tempo de fé, ela não pode me corrigir de maneira correta, sendo que ela é totalmente capaz disso. Porque se eu estou fazendo algo de errado, eu faço algo de errado em todos os âmbitos, né? Para os mais novos, para os mais velhos, para os mais experientes, para os menos experientes. Então, será que nós lidamos bem quando a correção, quando a disciplina vem de pessoas que talvez a gente não esperasse que viesse? O que a Laura falou aí? Fico surpresa, porque não imaginamos e até me sinto um pouco frágil. O que? Eu já perdi o contexto do comentário. Eu Dos tô menores. sofrendo de perceber que eu Ok. tô nervosa. Então, exatamente, né? Então, pode falar, Júlia. Eu tava lendo essa semana o livro de Tito com uma pessoa do acampamento. Uhum. E lá tem uma parte que eu acho bem legal, que fala sobre as mais velhas, fala sobre as mulheres mais velhas serem exemplo para as mais novas, mas elas também terem coração aberto para as mais novas se verem algo de errado, corrigirem elas. E também a gente percebe que a Bíblia se encaixa, né? Porque esse livro você tá falando de Provérbios no Velho Testamento e o outro é lá quase no final do Novo e como se encaixa. Sim, com certeza.
E é verdade. E também Paulo vai instruir Timóteo, né? Não deixe ninguém desprezá-lo pela sua mocidade, né? Ou seja, por você ser um jovem, não deixe que as pessoas te menosprezem por causa disso. Pode falar, Ciro. Testemunho pessoal, tá? Ih, lá vem. Quando minha filha se batizou, Ah, a primeira coisa que ela falou, logo na sequência, é: pai, agora nós somos irmãos. uhum. Aí eu, realmente. Agora, a primeira vez que a minha filha me chamou a atenção, eu sou daquele pai meio de cima para baixo, né? Sim. Então, olha, foi difícil. Foi difícil, né? Agora, depois que você atravessa e você vê, você consegue enxergar, né, que ela sim, ela tá com a razão, né? Que ela não tá dando uma opinião dela, ela tá de acordo com as coisas que ela aprendeu. E aí volta naquele tempo: mas eu tenho mais tempo de Bíblia, de igreja que ela. Ela tem mais conhecimento em algumas coisas que eu não tenho, né? Certo? Que ela pode sim ver em mim coisas que talvez outras pessoas, por estarem mais longe de mim, não no meu dia a dia, né? Em casa, porque a gente vive mais perto, né? Não enxergam, né? E aí, sim, a gente tem que parar, né? Refletir, né? Meditar sobre aquilo. Eu sempre falo para ela uma coisa: filha, eu vou tentar mudar. E depois o erro continua e ela fala assim: pai, mas você fala que vai mudar, mas não muda. Aqui que eu falo para ela: filha, papai vai ter 62 anos. Então, é muito tempo, né? Nessa toada que eu tenho, né? Então, assim, eu te peço desculpa, né? Mas vou continuar mudando, tentar mudar sim, né? Isso ela fala: não, mas você precisa ter mais fé, entender que o Espírito Santo é capaz de fazer a transformação, né? Deus é capaz de tudo, né? Então, assim, ela me põe em rédeas curtas, né? Tá? Mas é bom. Sim. É bom, é bom. Eu também com os meus pais, acho que eles não estão aqui hoje, eu não vendo se eles entraram aí, mas a gente sempre teve uma relação assim muito, muito boa de irmandade em Cristo mesmo. Então, como você disse, né? É a mesma coisa que meus pais falaram comigo, né? Nós somos irmãos agora. E como irmãos, é meu dever te corrigir. E é seu dever me corrigir também. Mas agora, não talvez mais como uma relação de pai para filho, mas como irmãos em Cristo. Porque eu não só quero que você seja o melhor pai, o melhor mãe, o melhor filho, mas quero que você seja melhor para Deus. Né? Então, tudo isso, olha só como é importante a gente estar buscando amar a repreensão mesmo. Não é uma tarefa fácil. Mas até o versículo seguinte vai dizer que o homem bom obtém o favor do Senhor. E o homem que planeja o mal vai ser condenado. Esse homem bom, ao meu ver, é o que ama a correção. É alguém que busca andar em retidão. Mesmo que às vezes ele eventualmente vá tropeçar. Esse homem encontra o favor do Senhor não porque ele merece, mas porque ele está escolhendo um caminho alinhado com aquilo que Deus aprova. E o outro aqui é descrito como alguém que planeja o mal. E a consequência aqui é nos caminhos. Caminhos diferentes produzem resultados diferentes. Quem vive buscando bem, quem ama a correção, quem busca melhorar, encontra o favor do Senhor. Agora, quem vive tramando o mal, caminha para uma condenação. Isso não porque Deus é injusto, mas porque é a própria rota que a pessoa escolheu. A rota leva a esse fim. Parece que a integridade, eu já falei bastante sobre a integridade, que é um tema repetido em Provérbios também, é sempre recompensada de alguma forma. E essa recompensa sempre vem da parte de Deus, nunca do mundo, né? Mas também mostra que a maldade está sob um julgamento divino. E essa maldade aqui nós vemos que ela traz uma condenação para a vida da pessoa. E o versículo 3 vai completar a ideia dizendo que ninguém se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Não pode desarraigar o justo. Né? Então, o texto usa uma imagem simples, né? Ele fala de estabilidade. Porque o ímpio, ele pode até parecer firme por um tempo, pode até crescer ali, ter um crescimento rápido, sei lá no que for, mas ele não cria raízes profundas. E tudo que não cria raiz, não aguenta o peso do tempo. Agora, o justo é comparado a alguém que tem raiz profunda, né? Que ele é arraigado.
ele não vive de aparência, ele tem um fundamento. Então, a verdadeira segurança da vida não está no que nós aparentamos ser, mas no que nos sustenta de verdade. Então, como o Ciro falou, talvez as pessoas que convivem com a gente conheçam coisas na gente que é aquelas que a gente não mostra para as pessoas. É aquelas que a gente consegue esconder bem. Só que a gente não consegue esconder aquilo o tempo todo, porque em casa a gente é quem a gente é. Né? No domingo, no culto, eu consigo ser mais santo, né? Mas em casa eu tiro minha máscara de cristão, muitas vezes, e eu abro as minhas asinhas, né? Então, isso pode explicar por que algumas pessoas resistem tão fielmente em tempos difíceis, enquanto outras desmoronam quando alguma coisa sai do controle. Provavelmente porque essas pessoas que desmoronam, é isso mesmo, né? Desmoronam, não estão arraigadas de verdade em Cristo por não aceitarem bem a correção. E o versículo 4 aí vai ampliar essa ideia usando a imagem de uma mulher virtuosa, né? Da mulher que age, e da mulher virtuosa, da mulher que age de maneira vergonhosa. E como de costume, nós já vimos isso várias vezes, nós estamos, para quem talvez não pegou os outros estudos, quando aparece a figura de uma mulher em Provérbios, geralmente ela está fazendo alusão ou à sabedoria ou à tolice. Tá? Então, sempre quando nós vemos uma mulher aqui, ela está sempre convidando os homens para ter um relacionamento com ela. Então, nesse caso, ou nós estamos um relacionamento com a tolice ou um relacionamento com a sabedoria. Então, essa mulher aqui não é literalmente uma mulher, tá? Mas é uma personificação, no caso aqui, da sabedoria e da tolice. É muito comum ao longo do livro essa analogia. Então, a sabedoria, no caso, é apresentada como uma mulher que honra, que embeleza, que dá dignidade à vida de quem anda com ela. Por isso que ele vai dizer que ela é a coroa do seu marido. E a coroa é algo que comunica honra. Quando alguém escolhe viver nesse relacionamento com a sabedoria, essa escolha vai se refletir na vida inteira dessa pessoa, no caráter, nas relações, nas decisões. A sabedoria valoriza a pessoa. Agora, o contraste é justamente quando o texto fala da mulher que procede de maneira vergonhosa. E essa sim representa a tolice. Porque olha a imagem que ele usa. Porque diferente da coroa, que é visível a todos, ele vai dizer que mas de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A tolice, ela é algo interior, que a pessoa carrega por dentro. Ela não vai destruir a pessoa de imediato, mas ela vai corroendo tudo. Né? Os ossos, se a gente for pensar, é a estrutura do nosso corpo. É o que sustenta o nosso corpo. Quando a tolice está governando a nossa vida, ela enfraquece a nossa estrutura interna. Então, vai enfraquecer o quê? Tudo. Os seus valores, os seus limites. Né? Tudo vai parecer normal. Tudo vai parecer aceitável. E você vai até parecer que está bem. Mas, interiormente, a base, ela é consumida. Está sendo consumida pela tolice. E olha só o que o versículo 5 vai dizer, que os planos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Então, o texto começa pelos planos, antes de entrar nas ações. Porque antes de qualquer escolha visível, existe algo sendo pensado, organizado e alimentado por dentro. Então, aquele que é justo vai pensar com honestidade, com clareza, sem tentar se aproveitar dos outros, sem buscar atalhos injustos. Mas os seus pensamentos vão caminhar alinhados com a verdade. Fala, Daniel. Eu acho muito interessante quando a gente pega o versículo 5, os planos do justo são retos. Isso é porque o justo ele está alinhado com a vontade de Deus. Então ele vai buscar fazer tudo aquilo que glorifique o nome de Deus. Não é em prol de suas próprias vontades. Em compensação, o ímpio, o tolo, ele vai fazer aquilo que é agradável aos olhos. Então é o dinheiro fácil, é a vida fácil, é a vida sem sacrifícios, e não é o que Deus espera de nós. Deus espera uma vida de sacrifício. Ele espera que nós
o amemos da mesma maneira que ele nos ama. Sim, perfeito. E eu digo mais, complementando o seu comentário, que os planos, como é que é? Os planos do justo são retos, porque o justo aceitou a correção. Tá? O justo aceitou a correção. Agora, o ímpio, e o problema do ímpio é que muitas vezes o conselho do ímpio, ele soa inteligente, soa prático, é bem convincente, mas ele é enganoso justamente porque ele nasce da tolice. Ele oferece soluções rápidas, né, mas ele vai conduzir para caminhos tortos, né, caminhos longe do Senhor. A diferença entre a sabedoria e a tolice começa justamente no modo de pensar. Quem anda com a sabedoria aprende a planejar com retidão. Agora, quem anda com a tolice, ele passa a justificar os seus caminhos errados com argumentos bonitos e se contenta no seu próprio engano. E o versículo 6, ele adentra ainda mais nisso, né? Porque ele vai sair dos planos e agora ele vai para a prática da fala. Porque olha só o que ele diz: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então, aquilo que foi pensado antes, no versículo anterior, começa agora a ganhar forma nas palavras. Então, e aqui é usada a imagem de uma emboscada, né? A palavra do ímpio são emboscadas mortais. E emboscada não é o que acontece, algo que acontece sem querer. Ah, nossa, sem querer embosquei alguém. Não, a emboscada é planejada. É alguém que se esconde, que espera o momento certo e ataca. Então, as palavras da tolice não são apenas imprudentes ou grosseiras, mas é pura maldade mesmo. Elas ferem com a intenção de ferir. Elas destroem reputações, destroem relacionamentos, causam danos profundos e às vezes irreparáveis. E mesmo sem ter nenhum tipo de violência física, ou violência até algum tipo de violência direta à pessoa. E ele fala até que mas quando os justos falam, há livramento. Então, quantas vezes será que alguém foi destruído por algo que nós dissemos, é isso mesmo. Porque a tolice está usando a boca como arma. Só que o justo, ele vai fazer o oposto disso. Fala, Daniel. O pessoal não aguenta mais essa palestrinha. Mas isso me trouxe muito à tona algo que conversamos hoje, inclusive. Que eu fui falar com vocês sobre um assunto. E uma coisa que eu percebi eu sou muito tolo nessa questão. Porque eu falo e eu não penso nos danos que isso pode estar causando para outra pessoa. Como eu disse para você, às vezes eu acho que eu tô falando com muito amor. Às vezes eu acho que eu tô sendo o cara mais amoroso do mundo. Mas na verdade eu tô atropelando a pessoa. E eu tô ferindo a pessoa. Então, é algo que eu tenho que trabalhar e tenho buscado trabalhar cada vez mais. Quando eu for demonstrar o amor, realmente demonstrar de forma amorosa. Porque às vezes soa como arrogância, às vezes soa como altivez da minha parte. E de fato, Daniel, eu acho que se não estamos falando de maneira sábia / amorosa, nós estamos falando de maneira arrogante. Acho que não vai ter um meio termo nisso. Porque, por exemplo, como eu comentei com você, acho que eu estava conversando com a Carolina sobre isso também, que às vezes nós não estamos errados no que nós falamos para a pessoa. Mas às vezes erramos pela forma que falamos, porque não falamos com amor. O fruto da nossa fala não é o amor, não é a sabedoria. E isso faz com que a gente saia como errado, porque a gente não falou com amor. E o que não é falado com amor, né, vai ser a tolice, aí o que destrói, o que como é que é a palavra que você falou agora? Arrogância. Então, olha só o contraste que ele faz com a boca dos justos, porque nela há livramento. Então, a sabedoria, a mesma boca que pode ferir, agora é usada para proteger. Palavras sábias, elas defendem porque elas esclarecem. Elas resgatam porque elas impedem injustiças. O texto, para nós, está mostrando que a fala revela
quem está comandando o nosso coração. Fala, Melissa. Eu vejo como um ponto interessante também que as suas palavras elas podem ser as mais sábias o possível, mas se elas não estiverem dentro da realidade daquela pessoa, ela não vai conseguir levar aquilo por não entender o que você falou. Então, uma parte grande da sabedoria na hora que você vai falar com alguém é principalmente entender onde e como aquela pessoa está e como você pode chegar naquele assunto de uma forma que ela vai acatar o que você está falando. Sim, muito bom. Isso está totalmente ligado mesmo com a maneira sábia de falar alguma coisa. Porque cada pessoa recebe a repreensão e consegue absorver essa repreensão de formas diferentes. Então, tem aqueles que gostam de... Não, eu quero que você seja mais direto comigo. Fala o que eu fiz e pronto, acabou. Agora, tem outros que preferem aquele rodeio, né? Não, olha, você é uma pessoa... Você está fazendo muito bem isso, está fazendo muito bem aquilo, admiro em você isso, mas tem aquela coisinha que você precisa mudar, né? Então, aí você vai ter que ter... Também, né? Vamos lá, que cabe a nós, que talvez estamos buscando cada vez mais ser sábios, saber a quem vamos repreender também, porque a gente não vai sair repreendendo todo mundo que a gente encontra por aí, né? Tem que ter uma amizade, um carinho, um amor ali envolvido, porque senão pode ser um caminho perigoso. Bom comentário, Melissa, obrigado. Então, a forma que falamos mostra quem está comandando o nosso coração. Quem anda com a tolice transforma palavras em armadilhas. Então, o que nós temos que pensar é o que as nossas palavras têm produzido. Será que elas têm sido abrigo ou têm sido emboscada? Porque, de acordo com Provérbios, a boca não é neutra. Ela sempre está a serviço de quem governa nosso coração. E o versículo 7, ele traz a mesma ideia do versículo 3, né? Porque ele vai dizer que os ímpios são derrubados, desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Então, se antes o texto dizia que o ímpio não cria raiz e por isso ele não se estabelece, agora ela mostra o resultado final. Ele cai. Porque quem não tem fundamento não permanece. Agora, o justo que criou essa raiz, né, ele continua em pé. A imagem vai mudar, né, de raiz para casa, mas a lógica é a mesma. Permanência não vem de aparência, mas ela vem da nossa base. E o versículo 8, que era o final do texto, ele finaliza o pensamento justamente dizendo que o homem é louvado segundo o seu entendimento, mas o de coração perverso ele é desprezado. Então, esse versículo é um espelho para nós aqui, tudo o que foi dito, do versículo 1 até aqui. Porque o entendimento não surge do nada, ele é construído. Ele nasce de um coração que aceita a correção, que ama a correção, que ajusta os seus pensamentos, que escolhe a sabedoria ao invés da tolice. Por isso, o louvor aqui não fala de fama ou aplausos de alguém, mas um reconhecimento natural que as pessoas vão ter pela essa pessoa, que as pessoas vão ter por você. Então, as pessoas percebem quem tem entendimento e porque isso, quem tem entendimento, porque isso aparece na forma de viver, na forma de falar, na forma de decidir. Só que o que tem coração perverso, ele também não só tem atitudes erradas, mas ele tem um coração que rejeita a correção, que resiste ao conhecimento, que prefere justificar os seus erros do que ser corrigido, e o resultado disso não é um crescimento, ele é desprezado. Mas não como punição, mas, como eu falei, uma consequência do seu caminho. Então, quando nós fechamos o coração para a sabedoria, o que sobra é um caminho cada vez mais estreito, cada vez mais isolado. Então, o fecho desse trecho, do versículo 1 ao 8, mostra para a gente um processo bem claro, assim. Começa na forma como lidamos com a correção. A correção gera conhecimento. O conhecimento cria raiz, e a raiz sustenta a nossa vida. E a vida sustentada pela sabedoria produz um entendimento visível. Tá? Como ele vai falar, né? A mulher exemplar, ou seja, a sabedoria, ela é uma coroa. Então, a coroa é vista. Vê de longe, o brilho da coroa se destaca.
Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Ok, vamos pro próximo trecho, então, aqui. É um trechinho meio longo agora, que eu vou falar para você, pedir para alguém ler. Mas antes, tá? Para a gente introduzir o assunto, eu gosto de fazer perguntinha para vocês. Você já viveu uma fase na sua vida em que tudo parecia estar caminhando, mas por dentro você sabia que estava tudo meio pela metade, sabe? É o famoso ir empurrando com a barriga. Alguém já passou por isso, sim? Seja na sua fé, ou em algum relacionamento que não estava bom e não foi resolvido, e vamos ver no que dá. Ou, né, às vezes na fé, tá meio desanimado, e não, uma hora eu vou me animar. Enfim, imagino que já isso tenha acontecido com todo mundo, mas o que isso te ensinou? O passar por isso, o que te ensinou? Eu para entender a pergunta ou vocês só estão pensando só? Eu acho que. O quê? Muitas vozes. Quem falou? Pode falar, Fabio, pode falar. Pode falar você. Briga. Não, pode falar primeiro. 2-1. Eu acho que mostra que empurrar com a barriga não vai resolver o teu problema. Na verdade, vai só estender o problema, porque uma hora você vai ter que resolver. E não tem como fugir dele. Fala, Isabelle. Eu ia falar que eu acho que me fez perceber que se eu não fizesse nada, ninguém ia fazer nada por mim. E é engraçado porque, tipo, eu conversava com pessoas e eu perguntava, e eu falava, ai, mas tá tal coisa acontecendo. E a pessoa, mas você sabe que você tem que fazer isso, né? Ah, não, eu sei, mas é que eu tô, né, e tal, assim. Tipo, sempre me arrumando uma desculpa, assim, sabe? Tipo, meio nada a ver. E aí a gente começa a perceber que, tipo, se você não agir, nada vai mudar e você vai continuar no mesmo ponto e vai virar uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e isso vai te afastando cada vez mais e você vai perdendo cada vez mais a vontade de fazer isso dar certo de novo, sabe? E eu tava senti isso por um tempo assim e foi quando dá um toque assim, sabe? De, tipo, faz alguma coisa porque é a sua vida, né? É a sua vida. Eu vou dar um exemplo meu também, que eu já passei claramente, que eu lembro assim, isso acontece quando já aconteceu na minha fé, onde eu me convencia que eu estava bem com Deus, mas claramente no meu coração eu sabia que eu não estava desfrutando daquilo que Deus estava me oferecendo. Eu estava literalmente empurrando, literalmente não, né? Eu estava empurrando com a barriga, realmente estava empurrando com a barriga, estava levando a minha caminhada com Deus assim como, depois eu resolvo isso aí, eu tenho uns pecados aqui, mas quando eu ficar mais velho eu resolvo, daqui a um tempo eu começo a estudar, quando eu for mais velho eu vou ter mais sabedoria para lidar com isso, então vai ser melhor. E hoje colho consequências disso. Né? Eu estava conversando com um irmão nosso esses dias, por exemplo, sobre... Eu já comentei bastante sobre isso aqui, mas talvez vocês identifiquem isso com um problema que eu tinha quando eu era jovem, ainda tenho, na verdade, que é pornografia. Eu achava assim, quando eu casar isso vai resolver. Né? Doce engano. Não resolveu. Então, essa é uma luta que eu tenho que ter todos os dias. Eu devia ter resolvido antes. Mas, enfim, né? São as minhas lutas e imagino que alguns de vocês devem passar por isso também. E para você que ainda não casou, para você que é jovem, resolva isso quanto antes, meu amigo. Seja lá qual for o pecado, tá? Não precisa só esse, não. Resolva antes, porque às vezes a gente pensa, não, quando acontecer tal coisa, quando eu for mais velho, quando eu sair da faculdade, eu não vou estar mais tentado por essas coisas. Vai continuar, tá? A não ser que você consiga, de fato, lutar e isso não seja mais um problema para você. Mas, tudo isso, essa sensação de a gente estar andando só na superfície e não conseguindo mergulhar nas águas profundas da sabedoria de Deus, filosofada, é o ponto, ao meu ver, é o ponto aqui do nosso trecho que nós vamos ler agora. Tá? Por quê? Nós aqui vamos ver que o texto não vai falar de gente parada ou fracassada, mas de gente ativa, envolvida, ocupada, e ainda assim sem estrutura. Tá? Então, alguém, por favor, leia para a gente aí, do versículo 9 até o
até o 16, se eu não me Eu posso engano. ler. Leia. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus animais, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam um despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no seu falar pecaminoso, mas o justo escapa do aperto. Cada um se beneficia do fruto da sua boca e do trabalho das próprias mãos recebe a recompensa. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. O insensato revela de imediato a sua frustração, mas o homem prudente ignora o insulto. Ok, obrigado. Então, olha só. Aqui o trecho fala de pessoas que trabalham, que falam, que decidem, que reagem, mas, às vezes, vivem preocupadas em sustentar uma aparência do que cuidar da base do seu alicerce. Por fora tudo parece funcionar, mas por dentro um desses caminhos está sustentando a sua vida, né? Ou da tolice ou da sabedoria. Enquanto o outro, um vai por um, outro vai pelo outro, né? Então, o texto vai mostrar pra gente essa diferença. E não é uma diferença que é só no discurso, mas também que aparece na forma de viver. Então, olha, o versículo 9, ele começa falando de algo um pouco sensível para todos nós, que é a diferença entre parecer bem e estar bem. São coisas diferentes, tá? Quando ele fala de não ser ninguém, né, ele fala, melhor é não ser ninguém, ele está dizendo que a pessoa não tem valor diante de Deus, mas que ela não possui um prestígio social, ela não é reconhecida, talvez, ela não é famosa, é alguém simples, sabe? Sem fama, sem posição elevada, alguém que não impressiona. Só que essa pessoa, ela tem estrutura. A expressão aí que ele usa, ter quem o sirva, não aponta para alguém servindo ele, mas no contexto isso significa que ele tem um trabalho, que ele tem um sustento, tem uma rotina funcionando e o básico está em ordem. É alguém que talvez não seja visto, mas vive de forma estável. Agora, o outro lado é alguém que finge ser alguém. Essa pessoa, ela vai investir ela investe energia em imagem, reconhecimento, aparência, mas não cuida da base da própria vida. Então, o texto é bem direto, né? Fala assim, essa pessoa não tem comida. Ou seja, falta o essencial, falta o básico. Tudo parece andar bem por fora, mas por dentro está vazio. Então, olha só como esse versículo já estabelece o pano de fundo do restante do texto. Vida sustentada versus uma vida improvisada. Tudo que vem depois vai mostrar onde essa diferença aparece no dia a dia. Então, olha só como ele vai destacar do versículo 10 até o 16, ele coloca os sábios e os tolos em lugares diferentes. Então, no versículo 10, ele fala que o justo cuida bem do seu rebanho ou dos seus animais, né? Ou seja, ele permanece no processo, ele trabalha com o que ele tem. No versículo 11, ele diz que o justo trabalha a sua terra e terá fartura de alimento. Depois ele diz que os justos florescem. Ele também diz que o justo escapará da angústia, no versículo 13. Né? Ou seja, ele vai colher bons resultados das suas palavras, ações. No versículo 14, ele diz, do fruto da boca, o homem se satisfaz com o bem e o trabalho das mãos será recompensado. No versículo 15, ele diz que o sábio ouve os conselhos. E no versículo 16, o homem prudente ignora o insulto. Agora, em todos os versículos, ele coloca, né, o sábio faz assim, o tolo faz assado. E agora o tolo, olha só, no versículo 10, ele diz que até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Né? Ele vai dizer também que o tolo, ele vai correr atrás de fantasias que ele não tem juízo, né? Ele vai dizer no versículo 12 que o ímpio deseja o despojo dos maus. No versículo 13, os ímpios caem nas armadilhas dos seus lábios. No versículo 14, ele fala que... eu perdi. Peraí. 14...
O trabalho de suas mãos, do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho da sua mão será recompensado. Então, se a gente pensar num contraste implícito, seria alguém que confia cegamente na sua própria opinião, né? O versículo 15, o caminho do insensato, ele parece justo, mas não é. E no 16, o insensato mostra o seu aborrecimento, ou ele revela imediato o seu aborrecimento. Então, olha só quanta coisa aqui que ele vai colocar em contraste um com o outro. Eu li separado assim para a gente ver as características distintivamente, assim, tá? Então, o que está sendo apresentado aqui não são dois tipos teóricos de pessoa, mas duas formas muito concretas de se viver. Então, o versículo 9 é o ponto de partida, onde uma vida pode parecer organizada e ainda assim está vazia. E outra pode ser simples, invisível, e ainda assim está sustentada. E a partir daí, o texto mostra que essa diferença não aparece no discurso, mas na forma de viver. Porque a sabedoria, ela revela no cuidado com o que foi confiado, no compromisso, no processo, na paciência, ele cria raízes, no uso responsável das palavras, no domínio das reações. Nada disso é uma coisa extraordinária, muito pelo contrário. É algo que está acontecendo na nossa vida real. E a tolice segue o caminho oposto, porque ela despreza o processo, ela corre atrás de atalhos, ela reage a impulso, ela confia demais na própria percepção. Por isso que ela vive improvisando. Por isso que vive sustentando uma imagem e lidando com consequências que podiam ser evitadas. Né? A Isabelle comentou algo aí. Pô, eu já senti assim muitas vezes que como é que tinha falado, Isabelle? Era que... Esqueci. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer? Isso mesmo. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer. E talvez isso pode, em momentos, ser realidade na nossa vida. Mas, principalmente, isso acontece quando nós não estamos com o coração para correção. Porque daí a gente não precisa fazer sozinho, porque outros irmãos nos ajudam a ser corrigido, a ser moldado, para que a gente volte para a sabedoria. E aí sim, estabelecer essas raízes e tudo mais. Então, a nossa caminhada, ela, na realidade, por mais que às vezes pareça estar sozinho, que estamos sozinhos, nós não precisamos estar sozinhos. Essa é uma das grandes bênçãos de estar em Cristo, é a irmandade. E aí, claro, tudo isso que eu estou falando vai voltar lá para o versículo 1, que é o ponto que eu estava trazendo, amar a correção, que vai ser ali o contexto do capítulo. Quem ama a correção aprende a lidar com a realidade do dia a dia, que é o que o versículo, que todo esse trecho que nós lemos do 9 ao 16 trouxe. Então, amando a correção, nós aprendemos a cuidar, a trabalhar, a falar, a ouvir, a se conter. E quem rejeita a repreensão, fecha a porta para o conhecimento e, pouco a pouco, passa a viver de aparência, de fantasia, de impulso. E a sabedoria, ela vai ser nítida na forma que nós vivemos. Não no que você fala ou no que você aparenta, mas no que sustenta a sua vida quando ninguém está olhando. A diferença entre o sábio e o tolo pode até demorar, mas ela sempre aparece. Porque quem é sábio permanece, é estável e dá frutos. Gera frutos. Né? Agora, aquele tolo, quem é tolo, vai cair e os seus frutos não serão nada bons. Fala, Isabelle Queiroz. E pensar nisso, né, nessa fase me faz lembrar, tipo, da minha ignorância da época, assim, sabe? E não é uma época muito longe, não faz... Eu falo época, mas semana passada. Mas, tipo assim, não faz muito tempo isso, sabe? Sim. Faz uns meses, assim, e, tipo, a minha ignorância mesmo, sabe? De, tipo, mesmo escutando o conselho, falava, não, mas você não entende. Não, mas que não é assim. Que é o fato de não querer aceitar a correção. Perfeito. Sabe? E aí, só quando eu comecei a aceitar e realmente fazer, que mudou. E o coração muda junto. Porque daí o seu coração fica... Não sei descrever a palavra, mas ele fica mais mole, vamos dizer assim, um coração mole. O coração, ele tá duro e ele amolece, sabe? Ele Sim. não quer aceitar que outra pessoa
você fica tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Mas ao mesmo tempo você sabe que você tá completamente perdido, assim, sabe? E a ignorância, ela faz a gente virar um tolo mesmo, assim. Você fica tipo assim, que idiota. O que eu tá fazendo? Sim, e a tolice tem esse poder de nos cegar a ponto da gente realmente não conseguir ver que, por exemplo, nós estamos cercados de pessoas, de irmãos querendo o nosso bem, e a gente ainda falar, ninguém é por mim, né? Isso acontece. E eu sei porque eu também já passei por isso também, né? De tantas pessoas ali querendo nos ajudar, querendo que a gente melhore, e a gente, ninguém me entende. Não, você não sabe as coisas que eu passo. Você não sabe o tanto que eu sofri na minha vida. Ok, você pode ter sofrido uma barbaridade mesmo, mas não muda o fato de você estar errado nessa coisa, você tem que mudar. Né? E a nossa tolice, muitas vezes, usa até mesmo essas desculpas, esses traumas, esse sofrimento, de muleta para que a gente ignore a correção, não ame a correção. Então, Isabelle Queiroz, você não está sozinha. Nós estamos nessa mesma caminhada hoje aprendendo a buscar a amar a correção. E agora no versículo... Alguém quer comentar alguma coisa desse trecho que nós vimos aqui? Porque no versículo 17 até o fim, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai trazer esses contrastes o tempo todo. Eu vou falar da mesma forma assim, não vou explicar versículo por versículo, mas vou trazer as coisas sábias e as coisas tolas, e a gente fala um pouco sobre elas, tá? Mas antes, deixa eu lembrar a pergunta que eu ia fazer. Nós falamos aqui, né, de amar correções, de o quanto nossa boca pode ser destrutiva. Eu imagino que, assim como eu, quer dizer, eu vou falar de mim primeiro, depois você pode falar de você se você quiser, o que mais me corrigiram na minha vida é a forma que eu tinha que falar com as pessoas. E assim, eu percebo o quanto eu já fui destrutivo com as minhas palavras. E eu não sei se você já passou por isso, se você quiser compartilhar a sua experiência, mas hoje, talvez com um pouco mais de sabedoria do que antes, eu percebo que eu podia ter evitado tanto conflito se eu simplesmente tivesse amado no meu falar, tivesse demonstrado amor no meu falar. Eu podia estar colhendo hoje, talvez, um ambiente de paz em determinado lugar, e hoje não existe isso por uma imaturidade da minha parte. Uma tolice, né? Pela forma tola de falar, e enfim. Eu imagino que você também já passou por isso. Fala, Ciro. Você é dos meus também, Ciro? Era do time? Então, Guilherme, eu passo por isso ainda todos os dias, né? E de um tempo para cá, né, eu resolvi abordar o caminho do amor, né, em situações de justiça. Justiça dos homens, tá? Ok. Que é o meu trabalho, né? Então, muitas vezes, eu ia cumprir um mandado, né, a ordem de um juiz, né, e eu acabava pondo aquilo como, você fez isso, toma, paga pelo que fez. Sim. Hoje em dia, não ajo assim. Você fez isso, você é um estuprador, você é um criminoso, né? Você roubou, você matou, né? Ótimo. Alguém vai te corrigir porque você errou. Não você eu. Que Deus te abençoe. Tá? Sim. E a gente mostra amor, né, para a pessoa. Isso muda completamente a postura, inclusive daquilo que vem para a gente, tá? Certo? Porque hoje mesmo, né? Há um pouco tempo atrás, né? A pessoa é uma pessoa que chama estupro de vulnerável, né? Uma coisa terrível, tá? Sim. Terrível, né? Quando eu ia cumprir um mandado desse, minha vontade, eu não sei se era cumprir um mandado ou executar a pessoa. Sim. Tá? Mas não era esse o meu papel. Então, eu sofria muito, né? Certo? Hoje, quando eu fui cumprir, né? No final do mandado, eu fui lá, apertei a mão do rapaz e falei assim, que Deus te abençoe, certo? Que você possa seguir o seu caminho. Então, a postura é outra, porque a gente tem que entender que as pessoas, elas têm também um caminho dela que a gente não sabe o que passou por trás da vida delas, né?
e ainda talvez não tenham tido a oportunidade, né, de escutar da palavra, de escutar de um Deus, de poder chegar a isso que nós estamos vendo aqui, né, sobre amar a disciplina, né, sobre ser justo, no sentido de falar de justiça, ou seguir planos justos, né, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Porque não conheceram esse livrinho que a gente tem, né? Sim. E essas pessoas aí, né, Ciro? Essas aí são talvez as mais difíceis de demonstrar algum tipo de amor, né? Eu já não sei se esse pessoal, se eu tô pronto ainda, para lidar, não. Mas que bom que você tá tendo isso agora. Mas, olha, controlar a nossa fala é algo muito desafiador. Muito desafiador, e eu digo com propriedade, porque talvez seja o maior dos pecadores nessa área aí. Porque eu já machuquei muita gente assim, e algumas pessoas, a maioria das pessoas aqui sabe que eu sou, tento ser engraçadinho assim, sabe? Às vezes eu faço alguma piada que às vezes ofende, que machuca a pessoa, e assim, era uma coisa que não precisava, sabe? E agora, assim, eu tento, ainda faço. Algumas pessoas ainda me corrigem e falam, pô, não gosto quando você fala isso, a brincadeira não foi legal. E antes eu ficava, pô, mas esse cara não aguenta a brincadeirinha também? Agora já um pouco mais, como eu disse, né, tentando buscar sabedoria aqui, já fico, não, tem que levar em consideração o que o irmão tá falando, porque às vezes pode ser um problema, pode estar pegando um ponto que ele não gosta e pode ter sido ofensivo, e por mais que minha intenção não era essa, eu não falei com amor, né, e isso acabou machucando. Ok. Alguém pode ler, por favor, do 17, versículo 17. 17? Isso. Pode até o fim. Alguém pode ler, por favor, 17 ao 28? Eu leio. Testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem é honesto e cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esta é a vereda que nos preserva da morte. Amém. Então, olha só, mais uma vez, né? Eu vou citando aqui o comportamento dos justos. O justo fala a verdade e manifesta a justiça, no versículo 17. No 18, a língua dos sábios traz cura. No 19, os lábios que falam a verdade permanecem para sempre. No versículo 20, os que promovem a paz têm alegria. No 21, nenhum mal acontece ao justo. No 22, os que agem fielmente, os que falam a verdade, eles dão-lhe prazer. A Deus, no caso. No 23, o homem prudente guarda o seu conhecimento. No 24, as mãos diligentes governarão. E no 25, uma palavra bondosa o alegra. No 26, o justo serve de guia para o seu próximo. No 27, o bem precioso do homem é a diligência. No 28, a vereda da justiça está a vida. Na vereda da justiça está a vida. E olha só agora o contraste, né, do tolo, que ele vai dizer no 17 que a falsa testemunha promove a fraude. No 18, há palavras que ferem como espada. No 19, a língua mentirosa dura apenas um instante. No 20, no coração dos que maquinam o mal há engano. No 21, os ímpios são apanhados pela calamidade. No 22, os lábios mentirosos são abomináveis. No 23, o coração dos insensatos proclamam a insensatez. No 24, os preguiçosos são sujeitos a trabalhos forçados, a escravos. No 25, a ansiedade no coração do homem o abate. No 26, o caminho dos ímpios leva a errar. E no 27, o preguiçoso não aproveita a sua caça. No 28, finalizando, o caminho da justiça leva à morte. Então, a ideia aqui
ela é aprofundada, mostrando que ninguém constrói a sua vida de uma vez só. Mas a nossa vida, ela vai sendo formada pelas nossas escolhas. O jeito de falar, o que se cultiva no coração, a postura diante do trabalho, a forma de reagir à pressão, vão pouco a pouco definindo um caminho que nós estamos trilhando. A sabedoria aqui está profundamente ligada à verdade nesse trecho. O sábio é aquele que escolhe a verdade, mesmo que isso custe para ele alguma coisa, como um conforto ou uma vantagem, porque ele entende que essas palavras estão construindo um ambiente de confiança. A nossa fala, como eu disse anteriormente, ela nunca é neutra. Ou ela vai criar feridas, ou ela vai promover cura. Por isso, ele aprende não apenas a falar bem, mas até mesmo quando se calar. E a mentira, por outro lado, ela é funcional e por um curto prazo, mas ela não sustenta uma vida inteira. Porque a mentira, ela exige uma manutenção, ela exige, ela gera um desgaste, ela produz uma instabilidade. Então, o problema começa no coração. E isso é manifestado no caminho nosso. Essa diferença interna aparece na relação com o trabalho. A diligência é constância silenciosa. Então, é aparecer todo dia, assumir responsabilidades e repetir o processo. Agora, a preguiça não é falta de capacidade, mas falta de compromisso com esse caminho. E por isso que desperdiça oportunidades. E tudo isso porque, mais uma vez, a vida não é definida por uma escolha só, mas por uma sessão de escolhas que nós fazemos. Uma direção que vai sendo construída pouco a pouco. Então, o rumo vai conduzir à vida e o outro vai conduzir à perca. E essa perda, que é a morte que ele traz no último versículo, não necessariamente é uma morte física, mas é não ter descanso, é não ter paz, é não ter alegria, é não ter integridade. Olha, o grande problema da mentira é que, como eu falei, ela exige uma manutenção, e para fazer essa manutenção na mentira, você tem que emendar com outra mentira. E isso é um ciclo sem fim. Né? Eu não lembro qual que era a frase exatamente, mas tinha uma frase assim, que a mentira não é o principal pecado, mas ela é um bom elo que une um pecado ao outro. Né? Porque às vezes você faz alguma coisa e encobre com a mentira, e daí você vai fazer outra coisa que encobre com outra mentira, e assim vai nesse ciclo. Né? Então, a mentira sempre funciona como esse elo, né, entre o pecado e a mentira. É uma coisa assim que vai sendo desgastante para você. E, por exemplo, alguém que mente sobre alguma coisa, perde a paz mesmo tentando evitar ser descoberto. Porque chega num nível a mentira que, para você falar a verdade, nós tem que dar tanto passo para trás que, meu amigo, olha... Né? Então, do versículo 17 até o fim do capítulo 28, nós vemos o desdobramento prático daquilo que foi dito no início, justamente de amar a correção. Então, essa correção não pode ficar só no campo das ideias, mas ele deve moldar a forma como a pessoa fala, como ela planeja, como ela trabalha, como ela reage, como ela escolhe o caminho que ela vai seguir. Quem ama a correção aprende a lidar com a verdade, mesmo que ela seja confrontadora, mesmo que seja prejudicial, no sentido de eu não vou me beneficiar falando a verdade. E também a correção faz com que a gente aprenda a medir as nossas palavras, a ouvir antes de responder, a ser constante e a ser responsável. Esse amor pela correção, ele vai organizar o nosso interior. E o interior organizado produz uma vida mais estável. Agora, rejeitar a repreensão não nos torna perversos imediatamente, mas nos torna desajustados. Porque nós vamos ter uma vida de reação, de improviso, e desperdiçando oportunidades e carregando fardos que poderiam ser evitados. Então, não é um colapso,
mas é um desgaste progressivo que acontece. Por isso que o texto vai terminar falando desse caminho. Um caminho, né, ele vai levar à vida. E o outro, ele leva à morte. Agora, a questão não é que você rejeitou a correção, você está morto, mas que você está começando a criar um caminho que vai te levar para a morte. A boa notícia é que há tempo para que você ouça a correção e passe a sair desse caminho e andar pelo caminho de vida. Fala, Cirão. Eu queria pegar um raciocínio um pouco inverso do seu, né? Diga. No sentido de vida e abundância de bênção, né? Uhum. E a cada momento que a gente aceita uma repreensão, né? Certo? Mínima ou um pouco maior, ou diversas repreensões, né? Nós estamos crescendo no Senhor, deixando uma partezinha da vida nossa ruim, né? De lado, tá? E com isso, deixando o Espírito e essa parte da vida pertencer cada vez mais ao Senhor, tá? E o Senhor só dá bênção para a gente. É bênção atrás de bênção, né? Certo? Eu vejo assim, eu tive algumas dificuldades na vida, né? Umas maiores, outras menores. Agora, quando a gente consegue entregar a nossa vida cada vez mais por completo a Deus, o dia a dia flui de uma maneira tão boa, né? Tão boa, tão gostosa, né? Certo? A única coisa que eu ainda não consegui me resolver com Deus, né? Mas eu acho que isso faz parte da opção que eu fiz lá atrás, né? Que assim, é de não ter escolhido servir a Deus período integral, né? E hoje em dia eu tenho uma família, certo? E por ter essa família eu preciso sustentá-la, tenho a obrigação de cuidar dela, etc e tal, né? Eu vejo que isso às vezes me incomoda, né? Porque eu gostaria de fazer mais para o reino de Deus, né? E ao mesmo tempo eu tenho meu trabalho secular, né? Certo? Mas eu sempre converso com a minha esposa e ela fala assim, não, Ciro, essa é a nossa forma de servir ao Senhor, né? Certo? É a nossa forma. Não é todo mundo que serve do mesmo jeito, né? Então eu vejo a minha esposa sempre com muita sabedoria, né? Muito ponderada no que fala e muito auxiliadora, certo? Para que às vezes eu mesmo não me perca, né? Dentro de um pensamento que fala assim, poxa, que erro fatal que você fez, né? Em vez de estar servindo a Deus, você está trabalhando demais. Coisas assim, né? Tá? Isso afeta direto minha filha, já conversei uma vez isso com meu filho, né? Certo? Quando eu falei, filho, você quer que eu tenha 2 empregos, né? E te dê mais coisas, tá? Ou você quer que o papai fique mais com você, tá? Ele não titubeou, né? Ele falou, não, pai, eu prefiro que você fique mais comigo, tá? Então, perceber também as qualidades ou as necessidades das pessoas que estão à nossa volta, como foi colocado aqui, né? Certo? Deixar as pessoas falarem e a gente conseguir, de certa forma, através da repreensão, né? A Carolina continua me repreendendo em alguns pontos. Como eu falei, ela sabe de pontos meus que são fracos, né? Eu sou uma pessoa que, às vezes, se ira com facilidade, né? Certo? Ela põe, pai, não pode ser assim, né? Certo? E eu falo, filha, você está certa, né? Mas eu não sei ainda como é que eu faço para não agir assim, tá? E peço, assim, a Deus que eu consiga mudar, porque é uma coisa que é minha, né? E eu acho que só Deus mesmo para mudar essas coisas, né? Para ver, em vez de agir com ira, né? Agir como? Como Jesus age, né? De forma gentil, meiga, né? Suave, né? Diante dos problemas. Aí o Daniel colocou, né? Foi a pergunta primeira da aula, né? Como a gente age quando a gente é, de certa forma, contrariado ou colocado diante de um problema, né? Como a gente vê. Então, as coisas se encaixam dessa forma. Mas, assim, só queria voltar naquele ponto, né? Em vez de pensar... Tem essa parte, sim, né? Cada vez que a gente vai se afastando, vai se recusando, né? É como se a gente fosse
mortificando o Espírito Santo, né? E aí leva à morte, sim. Leva à morte, sim. Inclusive de nós cristãos, né? Certo? De nós cristãos. Se a gente não deixar, né, o Espírito agir, não deixar que os irmãos corrijam, né? Não deixar com que, quando o corpo se une para te exortar, né? Então, sim, né? A gente não está sendo sábio, está sendo tolo. Ok, eu só vou salientar no que você falou, Ciro, que eu concordo, mas eu diria que, como você disse, que queria servir em tempo integral, talvez o que eu posso dizer é que você já serve de forma integral. Né? Todos nós, inclusive, eu entendi o que você falou, tá? Mas todos nós somos chamados para servir de forma integral. Seja ela sustentada ou não, e, por exemplo, o cuidar da sua família, que é o que você faz, é um trabalho para a igreja. É o seu ministério, meu irmão. Então, não deixe de se frustrar, não, porque esse é um trabalho muito importante. E é um trabalho que está em falta hoje, infelizmente. E que bom que você tem feito com a sua família. Né? E já é o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Mas eu entendi o que você disse de trabalhar integral. Vocês também sabem que eu tenho esse desejo, mas, assim, não é algo que me incomoda, porque eu tento pensar nisso, sabe? Que, independente da situação, eu vou servir a Deus onde eu estiver, e então, seja de forma sustentada ou não, nós seremos servos do Senhor. Mas olhando para esse texto, para a gente finalizar, já que nosso horário já estourou um pouquinho aí já, eu não vou, como eu não fiz no outro texto, não vou fazer agora, não vou especificar versículo por versículo, porque o capítulo é um pouco grande, mas dá para a gente olhar para esse trecho aqui e pensar o que as nossas palavras, o que as nossas intenções, ou o que a nossa forma de viver está construindo hoje para a gente. E mais, para onde essa estrada que está sendo construída está nos levando? Será que nós estamos caminhando para a vida ou para a morte? Será que nós estamos sendo sábios ou sendo tolos? Então, o convite para você é esse. E, mais uma vez, tudo no capítulo, e o convite para você e para mim, tá? Mas tudo no capítulo gira em torno disso, do que nós devemos amar a correção. Porque a correção não muda só o que você faz, mas também ela pode definir para onde você está indo. E correção, como foi falado aqui, não significa rejeição, tá? Na verdade, é Deus mostrando, é Deus querendo, é Deus não te deixando ir para um caminho errado. Então, seja de quem vier a correção, sempre tente olhar com bons olhos, tá? Porque sempre leve em consideração e sempre seja grato pelo irmão que te corrigiu, por mais que ele é mais novo, por mais que é seu filho, por mais que é teu pai, por mais que é teu parente, sei lá quem for, porque essa pessoa pode estar te ajudando a estar se aproximando ainda mais do Senhor. Então, meus amigos, por hoje é só. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas já passamos o nosso horário. Então não vou deixar vocês comentar, mas se você quiser comentar, a gente ora, finaliza, e daí você pode ficar aqui conversando mais um tempinho aqui. E é isso, tá? Olha aqui assim, você tá aqui de novo. Então, vou pedir para algum varão. Rafael, você que tá aí de bobeira, consegue fazer aquela? Opa, sim. Então manda. Vou orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido amado, gostaria de entrar em sua presença, Pai, para primeiramente agradecer pelo Guilherme, que está se disponibilizando, Pai, seu tempo, para servir ao Senhor, pregando a palavra, para que nós, Pai, não só ouvimos, mas também que nós possamos praticar, Pai. Também gostaria de pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco nessas aulas, que possamos estar cada vez mais adquirindo conhecimento, Pai, e que cada vez mais possamos sair da tolice e ser sábios, Pai. Também gostaria de pedir por essa noite, Pai, esteja nos abençoando e nos cuidando. Te agradeço por tudo, em seu nome que eu te oro, peço e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado pela presença, pela participação.